Você já parou para perceber como certas palavras ditas no momento certo têm o poder de mudar o rumo de um dia inteiro? Uma frase pode levantar quem está caído. Um pensamento pode desencadear uma corrente de eventos que transforma vidas. E é exatamente isso que acontece quando você decide, de forma consciente e firme, assumir o controle da sua mente em relação ao dinheiro. Não é mágica, não é sorte. É uma lei silenciosa, invisível, mas poderosa. A lei da atração baseada na convicção interna. O que você alimenta dentro de si, cresce. Se você alimenta medo, ele se multiplica. Se você alimenta fé, ela se expande até transbordar na forma de oportunidades, soluções e portas que antes pareciam trancadas. Agora pense nisso. Quantas vezes você já disse, mesmo que em pensamento, nunca terei dinheiro suficiente. Isso é para outras pessoas, não para mim. Vou viver assim até morrer. Cada uma dessas frases foi como plantar um espinho no solo da sua realidade. E espinhos não produzem frutos. Produzem dor. Mas o que aconteceria se, ao invés disso, você começasse a semear afirmações que curam, que libertam, que constroem? O que aconteceria se toda manhã, antes mesmo de tocar o chão com os pés, você dissesse com voz firme: eu sou um ímã para o dinheiro. Eu nasci para ser rico e próspero. Isso não é repetição vazia. É reprogramação. É tomar de volta o controle da narrativa da sua vida. O cérebro não diferencia bem entre o que é real e o que é vividamente imaginado. E aqui não estou pedindo para imaginar, estou pedindo para declarar. Declare como quem sabe que é verdade. Por que é? Você foi criado com um potencial infinito. Você respira o mesmo ar dos bilionários, dos empreendedores de sucesso, dos que vivem com liberdade. A diferença não está no DNA, está na permissão, está na crença de que aquilo é possível para você. E quando você começa a acreditar, o mundo inteiro conspira para que isso se torne real. Não subestime o poder de 7 minutos. 7 minutos de foco diário podem mudar o seu ano. 7 minutos falando com sua mente superior, conectando-se com a fonte de toda a abundância, repetindo com convicção aquilo que deseja ver manifestado. Não é sobre pedir, é sobre agradecer como se já tivesse. É sobre sentir a sensação de já estar lá. O alívio de uma dívida paga, o orgulho de comprar algo sem olhar o preço, o sorriso no rosto da sua mãe ao saber que você está bem. Essa emoção é o combustível da manifestação. Sem ela, a oração é só som. Com ela vira comando universal. E aqui vai algo que poucos te contam. O universo não responde à necessidade, responde à vibração. Se você pede dinheiro com desespero, está vibrando escassez. Se você agradece com gratidão antecipada, está vibrando abundância. Mude o tom da sua oração. Mude a energia do seu pedido. Fale como quem já tem. Ande como quem já tem. Respire como quem já tem. E assista o mundo se rearranjar para caber na sua nova frequência. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais certeza. E essa certeza começa com uma escolha. A escolha de parar de duvidar e começar a confiar. Confiar que há um plano maior. Que você não está abandonado. Que cada dificuldade foi um degrau para algo maior. E que agora, neste exato momento, você está sendo preparado para algo que vai além do que você consegue enxergar. O dinheiro não é o inimigo. O medo de ter dinheiro é. O medo de não ser capaz, de não saber lidar, de merecer menos. Mas e se eu te disser que você já é capaz? Que você já sabe? Que você já merece? Que tudo o que falta é dar o primeiro passo com fé, mesmo que tremendo? Porque fé não é ausência de medo. Fé é andar mesmo com medo. É falar a verdade mesmo quando ninguém acredita. É declarar riqueza enquanto ainda vê conta em vermelho. Porque você sabe que o vermelho é temporário, mas a promessa é eterna. E enquanto você faz isso, o céu se move. Anjos de luz, forças invisíveis, leis espirituais entram em ação. Coisas começam a acontecer sem que você entenda. Um contato antigo reaparece. Uma ideia surge do nada. Uma porta se abre onde só havia parede. E você vai olhar para trás e perceber. Foi nesse momento, nesse dia, nessa decisão de crer, que tudo mudou. Mas atenção, isso não é automático, é cooperativo. Você precisa agir, você precisa sair do lugar. Você precisa ouvir os sussurros do Espírito e obedecer, mesmo que pareça loucura. Porque muitas vezes, a orientação divina não vem com um megafone. Vem num pensamento repentino, num impulso, num "por que não tentar?". E se você ignorar, a porta pode fechar.
Mas se você agir, mesmo que com medo, mesmo que pequeno, o céu libera o próximo passo. E quanto mais você age na fé, mais o caminho se ilumina. Não é tudo de uma vez, é por etapas. É como subir uma escada no escuro. Você só vê o próximo degrau, mas cada passo te aproxima do topo. E no topo, a paz, a liberdade, a herança espiritual sendo passada adiante. Porque quando você prospera, sua família prospera. Quando você se cura, sua linhagem se cura. Quando você quebra maldições, liberta gerações. E é aqui que tudo ganha um novo nível. Porque agora não é só sobre você. É sobre o impacto. É sobre quantas vidas você vai tocar com o que recebeu. Dinheiro em mãos santas vira bênção. Vira comida na mesa do pobre. Vira tratamento médico. Vira educação para um jovem. Vira semente que gera milhares. E nesse ciclo, você nunca fica vazio. Porque quem dá com o coração aberto, recebe com os céus abertos. Agora respire fundo. Sinta o chão. Sinta o ar. Sinta que você está vivo. Aqui, agora, num momento único. E nesse momento, você tem o poder de decidir. Continuar no velho padrão ou assumir o lugar que lhe foi destinado. Um lugar de autoridade, de domínio, de bênção em ação. Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para reinar. E reinar não é sobre ostentação. É sobre influência. É sobre transformar. É sobre deixar marcas que vão além do tempo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi por propósito. Algo dentro de você se agitou. Algo disse, é agora. E eu estou aqui para confirmar. É agora. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora. Levante-se, declare, acredite, mova-se. Porque enquanto você hesita, o tempo passa. Enquanto você duvida, o inimigo comemora. Mas enquanto você crê, o impossível se prepara para nascer. E se você ainda tem dúvidas, faça isso. Escreva num papel, eu sou um ímã para o dinheiro. Eu nasci para ser rico e próspero. E leia em voz alta. Hoje, agora. 3 vezes. Com força. Com lágrimas, se precisar. Mas diga. Porque cada vez que você fala, o universo toma nota. Cada vez que você afirma, uma corrente invisível se move em seu favor. E quando você fizer isso, volte aqui. Comente. Deixe seu coração. Porque esse não é só um vídeo. É um encontro. É um pacto. É o começo de algo que vai muito além do que você imagina. E eu vou estar aqui, torcendo por você. Acreditando por você. Até que você acredite por si mesmo. Você já sentiu aquela energia no ar antes de uma tempestade? Um silêncio pesado, um formigamento na pele, como se o próprio ambiente soubesse que algo grande está prestes a acontecer. Pois saiba que, assim como a natureza, sua vida também tem frequências. E uma delas, talvez a mais poderosa de todas, é a frequência do dinheiro. Não é místico, não é abstrato. É real, tangível, como o som de uma nota musical afinada no instrumento certo. Quando você toca a nota certa dentro de si, o universo responde com harmonia. E nessa harmonia, entra o dinheiro, entra a oportunidade, entra a graça que não se explica, só se vive. O dinheiro não chega por acaso. Ele é atraído por um campo invisível que você emite a cada segundo, feito de pensamentos, emoções, gestos, escolhas. Se você vive no tom da pressa, do sufoco, do nunca dá certo, está emitindo uma frequência que repele a abundância. Mas se você respira com calma, fala com segurança, age com propósito, mesmo que ainda não tenha tudo, você já está sintonizado no canal certo. É como sintonizar um rádio. Se estiver no 88.5, não ouvirá o que toca no 92.3. E a abundância está num canal específico. Você precisa ajustar o dial. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa esperar ter dinheiro para sentir a energia dele. Pelo contrário, você precisa sentir a energia dele para começar a ter. É um paradoxo divino. O coração da prosperidade bate no presente, não no futuro. Então, levante da cadeira, abra os braços, sorria como se tivesse acabado de receber uma boa notícia. Sinta no corpo o alívio de não ter contas penduradas. Sinta o peso leve da carteira cheia. Sinta o orgulho de ajudar alguém sem pensar 2 vezes. Essa sensação não é fingimento, é antecipação. É você dizendo ao universo, já estou aqui. Quando você faz isso, algo muda. Não na sua conta ainda, mas na sua atmosfera. E é nessa atmosfera que milagres germinam. Porque o céu não espera você estar perfeito, espera você estar alinhado.
E alinhamento é quando o que você pensa, o que você sente e o que você diz estão na mesma direção. Três forças unidas criam um campo magnético tão forte que atrai soluções, conexões, insights que antes pareciam impossíveis. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter sorte o tempo todo? Sempre no lugar certo, na hora certa? Não é sorte. É frequência. Elas vivem como se já fossem abençoadas. Falam como se já tivessem tudo, e por isso tudo vem. Porque o universo não responde ao que você quer, responde ao que você é. E se você é alguém que vibra a riqueza, o dinheiro vem como um velho amigo procurando por você. Mas atenção, isso não é negar a realidade, é transcender ela. É olhar para a conta em vermelho e dizer, isso é temporário, minha verdade é maior. É olhar para o desemprego e sussurrar, minha vocação está sendo preparada. É olhar para a dívida e afirmar, meu tempo de liberdade chegou. Porque a fé não ignora o problema. Ela anuncia a solução antes mesmo de ver o caminho. E nesse processo há um momento mágico. O momento em que você começa a notar sinais. Um número que aparece repetidas vezes. Uma conversa que parece direcionada a você. Um impulso para ligar para alguém depois de anos. Um anúncio que surge no momento exato. Isso não é coincidência. É o universo batendo na sua porta dizendo, estou aqui, estou agindo, siga em frente. E se você parar, se duvidar, o sinal pode mudar. Mas se você obedecer, mesmo que não entenda, o próximo degrau se revela. Agora pense em como você usa seu tempo. O que você consome? Que tipo de conteúdo entra nos seus olhos e ouvidos? Porque cada imagem, cada palavra, cada som influencia sua vibração. Se você passa horas vendo notícias de crise, histórias de falência, conversas de escassez, você está afundando na frequência errada. É como tentar ouvir uma sinfonia dentro de uma construção. Impossível. Você precisa criar um ambiente interno e externo que respire prosperidade. Música que eleva. Pessoas que inspiram. Leituras que libertam. Tudo isso sintoniza você no canal da graça. E tem mais. O dinheiro também responde à gratidão. Mas não aquela gratidão genérica. A profunda, a que vem do peito. A que agradece não pelo que ainda vai chegar, mas por aquilo que já está aqui. Pelo ar que respira, pelo teto sobre a cabeça, pelo copo d'água na mesa. Quando você agradece pelo pequeno, o universo entende. Esse coração sabe valorizar. E aí, ele começa a colocar mais coisas ali para você agradecer. É uma lei espiritual. Gratidão atrai multiplicação. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Até que um dia você acorda e percebe, não está mais lutando, está fluindo. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, as contas se fecham, e você entende que nada disso foi sorte, foi fidelidade, foi consistência, foi você, dia após dia, escolhendo crer, escolhendo sentir, escolhendo declarar. Mas o mais poderoso de tudo é quando você começa a abençoar, quando você dá, mesmo que pouco, quando ajuda, mesmo que em gestos simples. Porque o ato de dar quebra o ciclo da escassez, mostra que você confia na fonte, que não tem medo de soltar. E nesse momento, o céu libera o fluxo, porque quem dá, demonstra que já tem. E quem demonstra que já tem, recebe mais. E é por isso que agora, neste exato instante, eu te convido a fazer algo simples, mas transformador. Clique no botão Valeu abaixo do vídeo. Contribua com o valor que seu coração sentir. 2, 5, 10 reais, o que for. Não é sobre o valor, é sobre a atitude. É sobre você exercitar o músculo da generosidade. É sobre você dizer, eu sou fonte, não só recipiente. E saiba que cada centavo dado com fé retorna multiplicado, não só em dinheiro, mas em paz, em abertura de caminhos, em bênçãos que você nem consegue prever. Porque esse canal não existe por acaso. Ele existe porque há uma missão. E cada pessoa que contribui faz parte dela. É um pacto espiritual, uma aliança de fé. E o que você der não se perde. Se transforma em mais conteúdo, em mais luz, em mais pessoas sendo alcançadas. E quando mais pessoas se libertam, o mundo inteiro muda. Então não espere. Faça agora, enquanto ainda está quente no seu coração, porque o momento é esse. E enquanto você age, o céu já está em movimento. Prepare-se, porque o que vem pela frente é maior do que você sonhou. E esse é só o começo. Você já parou para pensar que tudo o que você tem ou não tem
no mundo material, é apenas um espelho do que acontece dentro de você. Não é o seu trabalho, nem o seu currículo, nem mesmo o seu esforço diário que define o tamanho do seu sucesso. É algo muito mais profundo, a imagem que você carrega de si mesmo no nível da alma. Porque o dinheiro não obedece à lógica do mercado. Ele responde à identidade. E se sua identidade está enraizada na falta, na culpa, na desvalorização, não há técnica ou estratégia que vá sustentar riqueza por muito tempo. A verdade é que você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. E se no fundo você sente que é alguém que sempre vai ter que lutar, que vai ter que se sacrificar, que não nasceu com sorte no bolso, então é exatamente isso que o universo vai organizar para você. Mais luta, mais sacrifício, mais obstáculos. Não porque você não merece mais, mas porque você ainda não se reconheceu como digno de menos esforço e mais graça. A abundância não é para os mais esforçados. É para os mais alinhados. Para aqueles que mesmo no meio da tempestade, mantêm uma certeza silenciosa. Isso aqui não é meu lugar permanente. Agora feche os olhos por um instante. Não para imaginar, mas para lembrar. Lembre-se de quem você é antes das contas, antes das dívidas, antes das decepções. Lembre-se de que você é uma criação única, feita à imagem de um Deus que não conhece escassez. Ele não trabalha com orçamento. Ele multiplica pães, transforma água em vinho, faz brotar vida onde só havia deserto. E você carrega dentro de si o mesmo espírito que moveu os céus. Você não é um mendigo espiritual pedindo migalhas. Você é um herdeiro andando como se fosse um estranho na própria casa. É por isso que a mudança real começa quando você para de pedir e começa de assumir. Assumir que é normal viver com folga. Assumir que é natural ter paz financeira. Assumir que é possível ajudar sem se esvaziar. Porque quando você muda a narrativa interna, o mundo externo não tem escolha a não ser acompanhar. O dinheiro não vem para quem implora, vem para quem ocupa o lugar de quem já tem. E esse lugar não é conquistado com mais horas de trabalho. É ocupado com mais coragem de se ver como digno. Veja bem, você já faz coisas incríveis todos os dias. Levanta, cuida da família, enfrenta o trânsito, paga o que pode, segue em frente mesmo quando tudo pesa. Isso não é fraqueza, é força. E se você tem essa força, por que não acredita que também tem o direito de descansar nela? De colher o que plantou? De viver uma vida onde não precisa mais torcer para o salário chegar antes da conta vencer? Porque o céu não te colocou aqui para sobreviver no limite. Te colocou aqui para transbordar, para ser referência. Para que, quando alguém pensar em superação, pense no seu nome. E quanto mais você se vê assim, mais o universo confirma. As oportunidades passam a aparecer com mais frequência. Os relacionamentos começam a mudar. As decisões se tornam mais claras. Porque quando você se reconhece como filho de Deus, você para de negociar com a falta. Você para de aceitar migalhas. Você começa a exigir o que é seu por direito espiritual. E isso não é arrogância, é justiça divina. O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser um inimigo ou um Deus. Ele vira ferramenta, um instrumento sagrado para cumprir um propósito maior. Porque tudo o que você recebe não é só para você. É para libertar alguém, é para curar uma história, é para quebrar um ciclo de dor em outra casa, em outra família, em outro bairro. Quando você entende isso, o fluxo se amplia, porque o universo ama generosidade. E ama ainda mais quando ela vem de um lugar de identidade, não de obrigação. Você não precisa gritar para o mundo que é abençoado. Basta viver como se fosse. E viver como se fosse não é ostentação. É consistência. É pagar uma conta sem olhar duas vezes. É ajudar sem anunciar. É investir em si mesmo sem culpa. É dizer não para o que te puxa para baixo, mesmo que pareça seguro. É escolher o desconhecido com fé, porque você sabe que seu valor não depende de aprovação, de cargo, de saldo. E aqui está algo que pode mudar tudo. Você não precisa provar nada para merecer. Você já merece. Só porque existe. Só porque respira. Só porque tem um sonho acordado dentro do peito. O fato de você estar vivo é a prova de que há um plano. E enquanto você respira, o plano ainda está em andamento. Então não desista no capítulo 2. Não pare porque a resposta demorou. Porque às vezes o atraso é proteção. Às vezes o não é direcionamento. Às vezes o vazio é preparação para algo tão grande que, se viesse antes, você não teria forças para segurar. A fé não é um botão de pular etapas. É um convite a confiar no processo.
E o processo inclui momentos de silêncio, de espera, de parecer que nada muda. Mas nesses momentos, algo gigantesco está acontecendo. Sua identidade está sendo forjada. Você está sendo moldado para administrar não só dinheiro, mas influência, paz, propósito. E quando isso amadurece, o céu solta o que estava segurando. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa se posicionar. Não com gritos, mas com decisões. Decidir que não vai mais falar mal de si mesmo, que não vai mais se diminuir, que não vai mais achar que não é para pessoas como eu, porque é exatamente para você. E cada vez que você repete, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou abundância em movimento, você está reescrevendo o código interno que atrai a realidade. E quando você vive dessa forma, o dinheiro não te persegue. Ele te segue, naturalmente, sem ansiedade, sem desespero, porque você já é o que deseja ter. E o universo, fiel como sempre, entrega o exterior de acordo com o interior. Não há fórmula mágica, há transformação. E transformação começa com uma escolha: parar de se ver como vítima da vida e começar a se ver como o herói da própria história. Por isso, não subestime o poder de um pensamento renovado, de um coração alinhado, de uma identidade restaurada. Porque quando você se reconhece como filho do Altíssimo, todo o sistema do impossível desaba. Portas se abrem, inimigos se calam, sonhos esquecidos ressuscitam, e o que parecia fora de alcance passa a ser inevitável. Porque você não está mais pedindo, você está recebendo, com naturalidade, com gratidão, com autoridade. E enquanto você caminha nessa verdade, saiba que cada passo é visto, cada decisão de fé é registrada, cada ato de coragem é lembrado. E o que está por vir não é só aumento de renda, é aumento de glória, é vida em dimensões que você nem sabia que existiam, é paz onde havia caos, é liberdade onde havia prisão, é herança sendo liberada, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Você não está sozinho nisso. Há uma nuvem de testemunhas, há orações sendo lançadas, há anjos em movimento e há uma voz sussurrando no seu espírito. Você foi feito para mais. Acredite, levante, avance, porque o tempo de viver pequeno acabou. O tempo de duvidar passou. Agora é a hora de assumir, de ocupar, de viver como quem sabe de onde veio e para onde vai. Você já parou para perceber que cada escolha sua, por menor que pareça, está semeando algo muito maior do que imagina? Não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre quem você decide ser todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A riqueza verdadeira não começa com um salário alto ou um investimento de sorte. Ela começa no silêncio da sua mente, no segredo dos seus pensamentos, no jeito como você se fala quando está sozinho no carro, no banho, à noite antes de dormir. É ali, nesse lugar invisível, que o destino é reescrito. E se eu te disser que você já tem tudo o que precisa para atrair o que falta? Não é conhecimento, não é conexão, não é sorte. É uma decisão interna, silenciosa, mas poderosa. A decisão de parar de viver como se fosse pobre em meio à abundância. Pense nisso. Quantas vezes você já falou, não dá, antes mesmo de tentar? Quantas vezes rejeitou uma oportunidade porque achou que não era para você? O problema não é a falta de oportunidades, é a falta de autoautorização. Deus não coloca limites na bênção, mas você pode estar colocando no seu próprio coração. E o pior, não é só o que você diz em voz alta, é o que repete mentalmente, sem perceber. Dinheiro é difícil. Isso é para os outros. Um dia talvez. Essas frases são como muros invisíveis que você constrói em torno da sua vida. E o universo respeita seus limites. Ele não invade, ele responde. Então, se você vibra escassez, escassez é o que recebe. Se você fala de falta, a falta se multiplica. Mas se você muda o tom interno, se você começa a se tratar como alguém que já é abençoado, as portas começam a ranger, mesmo que devagar. A mudança real não acontece quando você vê o resultado. A mudança acontece antes disso, quando você decide de verdade que merece mais, que não precisa provar nada para receber, que a graça não é mérito, é dom, e que você, simplesmente por existir, já é digno de tudo o que deseja. Esse é o segredo que ninguém conta. Quanto mais você se sente merecedor, mais o universo conspira a seu favor. Não é mágica, é lei, a lei da atração espiritual.
Quando você se alinha com a versão mais elevada de si mesmo, o mundo inteiro se ajusta para acomodar essa nova frequência. As pessoas começam a te ver diferente. As oportunidades aparecem em lugares onde antes você nem olhava. Um e-mail chega do nada. Um contato antigo reaparece. Uma ideia surge no chuveiro e muda tudo. E tem mais. O dinheiro não vem para quem precisa, ele vem para quem está preparado. E estar preparado não significa ter um plano perfeito ou um currículo impecável. Significa ter a mente limpa de medo, o coração aberto para receber e a coragem de agir mesmo com incerteza. Porque o universo não recompensa certeza, recompensa fé. Fé que age, fé que se move antes de ver. Fé que paga o dízimo mesmo quando o mês está apertado, não por obrigação, mas por convicção. Porque você entende que prosperidade não é acumular, é circular, é manter o fluxo. É confiar que enquanto você honra o processo, o céu honra você. E falando em dízimo, não é só sobre dinheiro, é sobre postura. É sobre dizer ao universo, eu vivo em abundância. Eu tenho tanto a ponto de poder dar antes de receber. É o oposto da mentalidade de escassez. É o ato mais poderoso de fé financeira que existe. E quando você faz isso com o coração, não com obrigação, algo muda. As contas começam a fechar de um jeito que você não entende. Você recebe um bônus inesperado. Um cliente aparece do nada. Uma dívida é quitada antes do prazo. E você olha para trás e percebe, isso não foi coincidência, foi resposta. Foi Deus dizendo, eu vi o seu coração. Agora segure-se, porque o que vem a seguir é maior do que você imaginou. Você já sentiu isso? Aquele frio na barriga de saber que algo grande está prestes a acontecer? Não é ansiedade, é antecipação divina. É o seu espírito reconhecendo que a virada está próxima, e ela não vem com aviso prévio. Vem no momento em que você menos espera, mas mais precisa. Pode ser um chamado, um sonho repetido, uma conversa casual que muda tudo, ou simplesmente uma decisão interna, silenciosa, mas definitiva. Chega, eu não vou mais viver pequeno. E quando essa decisão é tomada com convicção, o tempo acelera. As bênçãos não vêm de forma lenta e sofrida, elas vêm em ondas, em surtos, em momentos onde tudo parece conspirar para o seu bem. E o mais curioso, você nem precisa entender como. Só precisa continuar agindo como quem já recebeu. Usar o carro como se fosse seu, mesmo que ainda esteja pagando. Morar na casa com dignidade, mesmo que alugada. Tratar seu negócio como empresa, mesmo que ainda seja só você no quarto. Porque a riqueza não é um destino, é um estado. E quanto mais cedo você assumir esse estado, mais cedo ele se torna realidade. Tem gente esperando o momento certo para começar a viver como rico. Mas o momento certo é agora. A oportunidade não está lá fora, ela está dentro da sua coragem de mudar o padrão. De parar de pedir e começar a agradecer. De parar de reclamar e começar a declarar. Porque toda vez que você agradece pelo que ainda não tem, você está afirmando que já é seu. E o universo ouve. Ele não vê o seu extrato bancário, ele vê a sua fé. E é com base nisso que ele age. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em você respondeu a essa mensagem. E se você ainda não comentou, eu estou pronto para viver a maior colheita financeira da minha vida, faça isso agora. Não por obrigação, mas como um ato de coragem. Um passo além do medo. Um compromisso com a sua própria transformação. Porque esse comentário não é só para mim, é para você. É uma semente plantada em público. E quando você planta algo com fé, em território visível, o céu é obrigado a honrar. E tem mais. O que você está passando agora, por mais difícil que pareça, é material de transformação. Cada conta, cada dor, cada noite sem dormir preocupado, está moldando você para o nível que está por vir. Porque Deus não te abençoa para você continuar o mesmo. Ele te abençoa para você se tornar maior. E o processo dói porque é uma expansão. É como um balão sendo inflado. Antes de crescer, ele estica. E é nesse esticar que você sente que não aguenta. Mas é justamente ali que a mudança acontece. Então, respire fundo, confie e continue andando mesmo que devagar. Porque a colheita não é para quem desiste no meio. É para quem persiste quando não vê resultado. Para quem continua dizendo obrigado quando tudo parece errado. Para quem paga o dízimo mesmo com dor no coração. Para quem fala de riqueza mesmo com o bolso vazio. E quando o milagre chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender. Tudo fazia sentido. Tudo era necessário.
E o tempo que você achou que perdeu, na verdade, estava te preparando para isso. Para viver não só com mais dinheiro, mas com mais propósito, com mais paz, com mais certeza de que, não importa o que aconteça, você está coberto por uma promessa maior do que qualquer crise. Agora feche os olhos por um segundo. Sinta o peso dessa verdade. Você não está atrás do seu milagre. Você está dentro dele. E ele está apenas começando. 7 minutos. Pouco tempo, não é? Menos que um episódio curto. Menos que o tempo de preparar um café. Mas dentro desses 7 minutos está o poder de transformar tudo. Sua mente, sua energia, sua realidade. Não é mágica, não é sorte. É ciência invisível. É frequência. É alinhamento com uma força muito maior que você mesmo. Quando você para, respira fundo e entra nesse estado de presença total, algo muda. O universo percebe. O céu se inclina um pouco mais na sua direção. E o fluxo, que antes parecia travado, começa a se mover. Você já sentiu aquela sensação de que tudo conspira contra? Que por mais que você se esforce, o dinheiro escapa como areia entre os dedos? Isso não é falha sua. É desalinhamento. É viver no piloto automático, repetindo padrões antigos, alimentando crenças limitantes que foram plantadas na infância, em frases ouvidas, em olhares de descrença. Mas hoje, aqui, nesse exato momento, você pode cortar esse ciclo. Não com força, não com desespero, com calma, com fé, com uma decisão silenciosa, mas poderosa. Eu escolho outra realidade. E essa realidade começa com o que você faz nos primeiros 7 minutos do seu dia. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. É sobre olhar para dentro e dizer com convicção que você é digno de prosperidade, que você merece viver com abundância, com tranquilidade, com liberdade. E não é egoísmo. Pelo contrário, quando você prospera, você tem mais para doar, mais para ajudar, mais para inspirar. A riqueza verdadeira não é acumular, é fluir, é ser canal de bênçãos. Você já reparou como certas pessoas parecem atrair oportunidades como ímãs? Não é coincidência, é vibração, é a maneira como elas pensam, falam, sentem. Elas vivem no futuro presente. Já sentem a vitória antes dela chegar. Já agradecem o dinheiro antes de receber. E isso não é ilusão, é antecipação quântica. A mente não sabe a diferença entre real e imaginado. Quando você sente gratidão pelo que ainda não tem, você está enviando um sinal claro. Estou pronto, estou aberto, estou alinhado. E é exatamente isso que você vai fazer. Todos os dias. 7 minutos, nada mais, nada menos. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. E então, comece a declarar, em voz alta, se possível. Palavras têm poder. Quando você as pronuncia com fé, elas ganham asas. Diga, Deus está me abrindo portas que ninguém pode fechar. Diga, minha renda está aumentando de formas que eu não imagino. Diga, eu recebo dinheiro de fontes inesperadas em momentos perfeitos. Repita, sinta, acredite. Não importa se ainda não vê. O que você planta na fé, colhe na realidade. E enquanto você faz isso, algo incrível acontece dentro do seu cérebro. As ondas alfa se ativam. O sistema nervoso se acalma. A glândula pineal, muitas vezes chamada de terceiro olho, começa a despertar. Você entra em um estado de receptividade pura. É nesse estado que as ideias surgem, as intuições, os puxões internos que te levam na direção certa. É nesse momento que o céu te sussurra. Vá por aqui, faça isso, ligue para aquela pessoa. E você, por estar alinhado, obedece, sem questionar, sem duvidar. A prosperidade não é um jogo de esforço, é um jogo de sintonia. Você não corre atrás do dinheiro, você se torna um imã. E quanto mais você pratica, mais forte esse campo magnético se torna. Até que, de repente, coisas começam a acontecer. Um pagamento atrasado chega. Uma oportunidade surge do nada. Um cliente aparece com um valor acima do esperado. E você sorri porque sabe, isso não é sorte, é colheita. Mas atenção, o diabo ama um atalho. E ele vai tentar te convencer de que isso é bobagem, que 7 minutos não mudam nada, que você já tentou outras coisas e não deu certo, que você não é merecedor. Ele vai usar sua própria voz contra você, mas você precisa resistir, porque a verdade é que você já está sendo abençoado, só que ainda não reconheceu. A bênção está no ar, está no próximo passo, está na próxima decisão, está na próxima oração. E se você parar agora, se desistir no meio do caminho,
o universo respeitará sua escolha. Mas se você continuar, se persistir, se declarar todos os dias, mesmo quando não sente, mesmo quando parece longe, então você estará mostrando o quão sério é com sua vida. E aí, o céu não vai poder fazer nada além de responder, porque você cumpriu sua parte. Você plantou, você acreditou, você aguardou com paciência. E tem mais. Quando você começa a viver nesse estado de gratidão antecipada, as pessoas ao seu redor sentem. Elas percebem sua energia diferente, sua postura mais firme, seu olhar mais brilhante, e atraem-se a você. Oportunidades vêm através de conversas casuais. Parcerias surgem em momentos inesperados. O mundo inteiro parece conspirar para te ajudar. Porque quando você muda, tudo muda. E não se preocupe se ainda não vê resultados. A semente leva tempo para brotar. Mas enquanto isso, ela está crescendo debaixo da terra. Força suas raízes. Se prepara para explodir para cima. Assim é sua vida. Tudo o que você está fazendo em silêncio, em oração, em fé, está sendo registrado. Nos céus, no campo quântico, na mente de Deus. E o pagamento está a caminho. Pode vir em forma de dinheiro, de promoção, de herança, de venda, de ideia que vira negócio. Mas vai vir. E quando vier, você vai lembrar desse momento. E vai sorrir. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi guiado. E agora eu te peço, não pare. Comente agora mesmo, eu fiquei até o fim. Porque isso não é só um comentário. É uma declaração. É você dizendo, eu escolho continuar. Eu escolho acreditar. Eu escolho a prosperidade. E eu prometo, vou responder com um coração. Não por obrigação, mas por alegria. Porque sei que você é diferente. Que você não desiste. Que você vai até o fim. E se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você acendeu, clique agora em um dos vídeos que estão na tela. Porque o próximo passo da sua jornada já está esperando. Não adie. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. A porta está aberta. E do outro lado, tem uma vida que você nem imagina. Uma vida de liberdade, de paz, de riqueza verdadeira. E ela começa com 7 minutos. 7 minutos de verdade. 7 minutos de fé. 7 minutos de transformação.